Olá, tudo bem? Meu nome é Tássia Costa. Nós vamos começar agora a disciplina de Organização do Trabalho Pedagógico e na aula de hoje nós vamos começar a pensar sobre o conceito de ciência. O que as pessoas falam sobre ciência, como que se estrutura a ciência. Então nós vamos ter, os objetivos da aula de hoje são definir o conceito de ciência e reconhecer sua aplicação no campo da educação, identificar o objetivo de estudo da pedagogia e descrever sua fundamentação epistemológica. E, por fim, conhecer os principais paradigmas pedagógicos e científicos para a gente conseguir pensar essa questão na pesquisa educacional. Então, nós vamos pensar, principalmente na aula de hoje, 4 grandes tópicos. São eles o conceito de pedagogia, o objeto da pedagogia, o método científico em educação e o paradigma pedagógico, os paradigmas pedagógicos. Então, o primeiro ponto é, para que serve a pedagogia? A pedagogia ela tem como pressuposto, como ideia, nos facilitar no trabalho na própria escola. Porque ela vai unir a teoria junto com a prática para melhorar esse fazer educacional. Automaticamente, quando tem essa união, nós conseguimos o quê? Fazer o melhor desenvolvimento das pessoas para transformar a própria sociedade. Então, dando seguimento, o que vem a ser a ciência? Naquele pensamento mais tradicional, a ciência é aquela coisa que nós podemos, naquele saber, aquele conhecimento que nós podemos ter uma sistematização. Eu tenho uma objetividade, eu tenho um objetivo para chegar, eu sei onde eu quero, qual é o meu resultado esperado, ainda que o objetivo lá final, o resultado final, não atinja aquilo que inicialmente eu pensei. Mas houve o quê? Um método. E é esse método que automaticamente vai dar ali o caráter científico para a nossa própria ciência. Então nós vamos ter um exemplo, por exemplo, quando eu tenho um olhar atento à sala de aula que me permite identificar quais comportamentos, padrões e desenvolvimento dos próprios alunos. Será com base nesse olhar, ou seja, na minha observação, que eu consigo lembrar, nossa, eu estudei tal assunto lá na teoria, eu tive um conhecimento lá na faculdade, num curso que eu fiz, e aí eu consigo, a partir dessa observação, acabar o quê? Percebendo quais padrões existem na minha sala de aula e como eu posso produzir o melhor desenvolvimento. E aí, essa questão ela vai estar dividida em 3 grandes pontos, 3 grandes tipos de conhecimento, que é o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. No conhecimento empírico, é aquele que eu vou estar ali a partir da minha própria realidade, do meu próprio cotidiano. Nesse momento, eu vou ter uma noção do que está acontecendo na sala de aula e a partir da minha vivência, do meu olhar, do meu conhecimento da realidade, eu produzo ali um conhecimento empírico. Já o conhecimento filosófico é aquele que eu vou, por exemplo, a partir do meu conhecimento teórico, do que eu estudei nos livros, nos artigos, produzir uma ação de reflexão. Eu passo a pensar a partir de uma determinada realidade, de um determinado movimento, como que eu faço a aplicação deste conhecimento. E aí, por fim, nós vamos ter o conhecimento científico. Esse conhecimento científico, ele vai conseguir unir ali o empírico junto ao filosófico para produzir ali aquela sistematização mais evidente. Pois bem, a grande pergunta é, o que a pedagogia estuda? A pedagogia tem como objetivo central a educação, mas com foco nas práticas educativas e nos processos de ensino-aprendizagem para a melhor formação humana. Consequentemente, ela dialoga com as diversas áreas do conhecimento, que acabam enriquecendo. Por quê? Porque a pedagogia, que é a prática de sala de aula, ela está ali na formação dos sujeitos, ali em fase escolar. Automaticamente, eu vou ter uma ajuda de várias outras ciências, de outros conhecimentos, que vão me permitir o melhor desenvolvimento da minha prática pedagógica. E aí, como que a gente aplica no campo científico a pedagogia? Nós temos os critérios de sistematização, objetividade,
verificabilidade e consistência teórica. Sem esses critérios, eu não consigo produzir o meu método científico, que ele é dividido nas seguintes etapas. A observação, ou seja, aquilo que eu observo, que eu vejo no meu cotidiano. A pergunta-problema, qual é aquela situação que está me provocando, né? Falar, aqui tem uma coisa interessante, aqui tem um problema que está gritando. E aí eu tenho essa pergunta, esse problema de pesquisa. E para melhor responder esse problema de pesquisa, eu automaticamente vou buscar ali na literatura, nos artigos científicos e nos livros, para eu poder estruturar melhor essa minha formulação da hipótese. Porque com base em fulano de tal, em fulana de tal, eu consigo ver esse meu problema nessa perspectiva teórica, nesse eixo analítico. E aí, a partir do momento que tem essa formulação de hipótese, eu consigo produzir um planejamento metodológico, eu consigo produzir uma coleta de dados para, posteriormente, eu conseguir analisar esses dados. Aí, então, com base nessa análise de dados, eu consigo concluir aquela minha hipótese principal, inicial. Será que a minha hipótese ela era realmente o que eu pensei? Há um problema ali ou não há um problema ali? É assim que a gente pensa a pedagogia junto com as ciências. E para isso nós vamos ter alguns métodos, por exemplo, de investigação pedagógica, que é abordagem das pesquisas, pode ser ela qualitativa, quantitativa, mista ou participativa. Nós vamos ter os métodos, que é a pesquisação, as etnografias e os estudos de caso, com alguns pilares, como, por exemplo, a observação sistemática, a análise rigorosa e a minha fundamentação teórica consistente. E eu vou poder pensar aqui a partir do quê? De algumas tendências pedagógicas. Porque essas tendências, elas são de grande importância para situar você, professor. O que é importante você entender? Não existe uma tendência pedagógica que é a melhor de todas, que é a que vai funcionar. O que nós temos? Aquela que você, estudando no seu percurso enquanto aluno, vai compreender se ela é interessante e se ela responde às suas próprias demandas, às suas próprias necessidades. E, ao mesmo tempo, essa teoria ela precisa encontrar ali um respaldo, né, uma resposta, na verdade, na própria sala de aula. Porque se nós tivermos só a teoria que não dialoga ali com a prática, automaticamente nós vamos ter um buraco, né? A gente não vai conseguir conversar entre a teoria e a prática. E será, então, a própria tendência pedagógica que vai me ajudar nessa resposta, com esse objetivo que eu tenho enquanto professor. E aí nós temos algumas tendências pedagógicas. São elas: a libertária, que ali vai trabalhar mais a educação centrada no aluno, com autonomia e autogestão dos estudantes. Nós vamos ter a libertadora, que vai pensar a educação para a conscientização dos oprimidos, e o professor, muitas vezes, como mediador, né, aquela educação dialógica. Nós vamos ter a crítico-social, que tem ali a noção da educação enquanto um ato político, e pensando sempre os conteúdos de forma crítica. E aí nós vamos ter ali as tendências um pouco mais tradicionais. Estas tradicionais, elas estavam mais bem localizadas em décadas passadas. Que aí vem ser, por exemplo, a própria tradicional, que vai trabalhar aquela questão da memorização do conteúdo, com método expositivo, onde só o professor fala e o aluno aprende. A renovada diretiva, que tem o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem e ali uma aprendizagem mais ativa. A renovada não diretiva, que vai trabalhar a questão da autoaprendizagem, o aprender a aprender, e a tecnicista, que é aquela voltada para a eficiência e a produtividade. As três tendências primeiras que eu apresentei para vocês, elas estão mais situadas no nosso momento histórico atual, porque elas foram desenvolvidas e dialogam mais com a nossa realidade. A gente olha agora para a sala de aula, olha agora para a escola, sempre pensando no que a gente consegue fomentar de melhoria social.
Ou seja, uma educação dialógica, como ali bastante presente na libertadora, né, na tendência pedagógica libertadora, é aquela que a gente produz diálogos entre o aluno e os alunos, aluno e o professor. Por meio dessa dialogicidade, a gente consegue empreender uma melhor escolarização, para os nossos próprios alunos. Nós vamos ter também a crítico social, que olha para a sala de aula nessa chave da transformação social. Pensa os conteúdos a serem ensinados de forma crítica. E aí nós temos uma tendência, que é a da pedagogia libertária, que vai pensar sempre na questão da autogestão. Como que nós todos juntos podemos produzir pensamentos outros pela nossa própria prática social, o nosso próprio cotidiano educacional. Como que a gente pode fazer com que esses alunos estejam presentes junto de nós, professores, olhando e analisando os problemas da própria sociedade e sempre mirando ali uma noção da própria autogestão e uma outra forma de pensar a vida, o que a gente vem chamando de formas outras de pensar, né? Vidas outras, sempre valorizando essa multiplicidade. Espero que você tenha entendido a nossa primeira aula e também gostado. Muito obrigado.